Aleluias. Na oportunidade, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Hoje eu estou corajoso, viu, irmão? Depois de uma oração dessa, não tem nem como não estar, né, irmão? Mas eu vou pregar numa carta que eu deveria sentar para ouvir, viu, irmão? Esses dias atrás eu ministrei em Apocalipse. Eu acho que é um absurdo ministrar em Apocalipse no lugar que o pastor Euclides está. Entendeu? É tipo você chegar para um doutor, assim, um médico, né, e querer convencer ele que a sua receita que você recebeu da sua avó faz sentido, né? Epístola de Paulo a Filemão. E eu vou falar porque eu amo essa carta. Ela mexe profundamente comigo. Na verdade, os escritos paulinos, eles são de... Quando você vê a profundidade, não tem como você não absorver o ensino de Paulo, a obra que Deus fez, né, na vida de Paulo, né? E ela faz muito sentido para as nossas vidas. Há 3 personagens que faz muito sentido na Bíblia Sagrada. O primeiro é Jesus, porque a Bíblia, ela, de Gênesis, Apocalipse, ela é cristocêntrica. Ela trata de assuntos poéticos, de históricos, proféticos, revelação, mas todos eles com apontamentos a Cristo. Ainda que pregamos no Antigo Testamento, mas toda palavra no Antigo Testamento, ela revela a Cristo. Esse é o intuito. No Antigo Testamento nós temos um personagem muito importante para toda a história, Moisés. Principalmente para os judeus. Moisés no Antigo Testamento é o Messias do Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos o Paulo. Então esses 3 personagens, irmão Luiz, é a Bíblia. É Cristo, Moisés e Paulo. Entendendo um pouco de cada um, nós já vamos entender praticamente 99% da Bíblia. Tá bom? Vamos lá? Epístola de Paulo a Filemão, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi muito inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir. Mas algemas que carrego por causa do Evangelho, não, nada porém quis fazer senão sem o teu consentimento, meu Deus, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. E como maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa,
coloca tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para que não te alegar de que também tu me deves a mim mesmo. Sim, irmão, eu recebo de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Essa história ela é muito linda, mas para que nós possamos entender um pouco e não romantizar apenas a vida de Paulo, nós precisamos voltar um pouco atrás. Atos dos Apóstolos vai falar da igreja, o início da igreja, desde o capítulo 2 a seguir, e como se deu o crescimento. E na medida que se dá o crescimento da igreja, também se dá a perseguição da igreja. A igreja, da mesma forma que ela cresce, ela também é perseguida. Se vê que os primeiros que começam a fazer a obra do Senhor, eles começam a ser perseguidos. Os apóstolos, eles logo começam a ser perseguidos, uns captados, outros apedrejados, houve os mártires no meio da caminhada, mas Jesus ele deixou a comitiva apostólica já preparada para tudo isso. O começo da igreja ela é fantástico, porque começa a romper barreiras, pessoas se convertem ao cristianismo, mas também começa a despertar os olhares dos fariseus, saduceus, zelotes, herodianos. Começa todos esses povos olhar e ver o crescimento da igreja e pensar, eu preciso fazer alguma coisa para que pare esse povo que está falando em nome de um Jesus. Nós precisamos parar porque o crescimento é rápido e se não fizer nada eles vão expandir e depois não vai haver tendo em vista que um dos primeiros mártires a morrer é o Estevão, capítulo 7. Se dá por conta que a Bíblia vai dizer que até o Paulo está envolvido nessa morte. Paulo, eu estava lendo o livro de Atos, até comentei com a pastora Lília, falei, engraçado que a história de Paulo começa a ser relatada a partir da morte de Estevão. Até então você pouco sabe, mas Paulo ele é de Tarsus, ele é filho de Benjamim, que é da tribo de Benjamim, né? O pai dele é da tribo de Benjamim, e ele está ali em Tarsus, ali, estudando aos pés de Gamaliel, é tudo isso que sabemos. E a história vai contar que ele se dedica porque ele queria ser um dos bispos ali, ele queria ser um rabino para aquela cidade. Paulo ele se capacita para isso e o pai investe, a cidade, até mesmo a cidade, irmão Luiz, investe em Paulo a fim de que naquela cidade de Tarsus tivesse um rabino. Então, quando Paulo começa a estudar aos pés de Gamaliel, logo ele vai se desenvolvendo diante da sua capacidade intelectual. Ele era um homem muito intelectual, muito inteligente para a sua época. Ainda estudando aos pés de Gamaliel, ele já começa a se desenvolver. Só que em contrapartida, o cristianismo vai crescendo e ele começa a entender que ele tem que fazer algo. Ele se junta aos fariseus, saduceus, a fim de começar a matar os cristãos. Zeloso pela lei a qual ele havia aprendido. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo ele vai contar sobre a história da morte de Estevão, mas o 8 já vai dizer que Paulo conspirava em favor disso. E ele pede cartas, ou seja, ele pede autorização para perseguir os cristãos. Capítulo 8 vai contar exatamente isso, que Paulo ele se dedica a perseguir, a matar, porque era esse o intuito, vamos acabar com esse povo. Só que no capítulo 9, Paulo ele tem um encontro no caminho de Damasco.
capítulo 9 é tão interessante que a vida de Paulo parece que foi traçada assim, ó, você vai ter o capítulo 7, capítulo 8, para falar muito mal de você. Mas o capítulo 9, a sua vida vai mudar. E talvez eu esteja falando com pessoas que teve o capítulo 7 na sua vida e o capítulo 8. Não, talvez você não possa ter matado ninguém, mas você foi um perseguidor, você foi um acusador. E eu fui um desses que acusava o evangelho. Eu fui um que falava mal do povo de Deus. Mas da mesma forma que Paulo foi encontrado no caminho de Damasco, eu também fui encontrado em algum caminho da vida. E você também foi encontrado em alguma esquina da vida, pela graça. Ela se revelou a mim de uma forma e a você de uma maneira talvez idêntica a minha ou semelhante, mas ela se revelou. A Bíblia conta que ele estava no caminho de Damasco e ele vê um clarão e ali ele fica cego por 3 dias. Mas a graça se revela a ele dessa maneira. E o interessante é que depois desses 3 dias, ele aceita e se converte. Ou seja, aquele camarada que havia ido para estudar aos pés de Gamaliel, para ser o próximo rabino de Tarse, é encontrado pela graça e todos os planos que tinha para ele ser um perseguidor, agora ele começa a ser um propagador do evangelho. E aí eu começo a lembrar da minha conversão, e talvez ela possa ser muito parecida com a sua, que parece que Paulo, quando se converte, ele parece um pouco comigo, ou eu pareço um pouco com ele. Não me faltava momentos ou oportunidade para falar desse evangelho. E assim, romantizar a história, parece que a gente não entende o tempo que demorou para que as coisas acontecessem na vida de Paulo. 3 anos ele fica na Arábia ali pregando. Para quem? Não tinha púlpito para Paulo pregar. 3 anos ele fica ali meio esquecido, ali pregando nas esquinas, falando que ele tinha, ao invés de estar no judaísmo, ele estava agora no cristianismo, porque fazia muito mais sentido para a vida dele. Porque o Cristo se revela a ele. Aí isso me lembra os primeiros anos da minha fé, quando Cristo se revela a mim, e eu começo não faltar o louvor na minha boca. Até mesmo os louvores que hoje, quando eu paro para pensar, eles não eram tão cristocêntricos assim, mas as pessoas entendiam que eu era da tribo de Paulo. E 3 anos Paulo fica ali pregando ali, sem altar, sem púlpito, sem notoriedade. Só que ele resolve ir para Jerusalém, falar com o pastor dele, o pastor presidente, pastor Pedro. E ele chega em Jerusalém, e Jesus já tinha morrido, já tinha assunto ao céu, aí ele já tinha feito a convenção para poder eleger o outro apóstolo, e Paulo ele quer entrar e ingressar no meio dos apóstolos, porque o tempo do preparo dele já havia se cumprido. Já havia se cumprido na vida de Paulo. 3 anos de ministério ali, ele já conhecia a lei. Ele já passou a conhecer a graça manifesta em Cristo Jesus. Ele procura o Paulo, e Paulo procura o Pedro, e é interessante que Pedro não aceita o ministério de Paulo logo no início. Mas a gente pode até julgar Pedro, mas Pedro ele era zeloso também, e talvez na mente dele estava o seguinte: vai que esse camarada não está convertido ainda e quer perseguir a gente e matar a gente. Vai que ele só quer se infiltrar no nosso meio aqui e matar. Porque a perseguição era constante, era diária. Eles não tinham essa liberdade que nós temos. E eles não aceitam. Pedro não aceita, Tiago não aceita, João não aceita. O único que aceita é Barnabé. Vem Paulo, sinceridade. Porém não tinha espaço, porque o grupo já estava fechado. Eles já estavam fechados e ali eles não tinham espaço para que Paulo pregasse em Jerusalém. Mas Paulo volta para Tarse e tem que enfrentar aquela cidade, os pais, enfrentar a realidade dele, que ele deixou lá atrás. E o que eu vejo, irmão,
é que tem muita gente fugindo da realidade e outros não querendo esperar o tempo da espera, querendo antecipar as coisas na vida. 3 anos Paulo fica pregando na Arábia e volta para Tarso e fica ali 8 anos trabalhando, tecendo as tendas, como era o trabalho de Paulo. E tem muita gente, irmão, que até abandona o ministério e ainda tem a cara de pau de dizer assim que estão barrando o meu ministério, como se fosse a última bolacha do pacote. Sem querer respeitar a autoridade, sem querer esperar o tempo de Deus trabalhar na vida das pessoas. Largando o ministério no meio do caminho, porque tudo tem que ser no seu tempo. Eu estou falando de Paulo, eu não estou falando do pastor Marcos. Eu não estou falando de outra pessoa, estou falando, olha de quem eu estou contando uma história. 8 anos ele fica esquecido. E talvez as pessoas olhando para ele falando assim, se tivesse no judaísmo, era um rabino. Aí foi para essa crença agora aí, essa crença desses cristãos. E daqui a pouco vão ter que matar. Vão ter que matar enterrado. Se você ler a história de Paulo, Paulo até fugir, ele teve que fugir para não ser morto. E o tempo na vida de Paulo foi descendo. E as pessoas falando, tem pregação para hoje, Paulo? Ele, não tem para onde pregar. Não tem púlpito para pregar. Mas eu vou continuar acreditando na promessa na minha vida. Paulo, mas a sua família não acredita no seu ministério. Não tem problema, eu acredito, eu sei quem se revelou a mim, eu vou ser fiel a Ele, porque Ele me prometeu que iria cumprir uma obra na minha vida. E não é no meu tempo, é no tempo dEle. Eu não preciso antecipar as coisas. Tudo na vida há um tempo determinado. A gente nem pode querer antecipar e nem pode também querer sentar numa cadeira e querer atrapalhar tudo, irmão. Porque da mesma feita, enquanto o apóstolo Paulo estava ali aguardando o tempo dele, aguardando ansioso o tempo dele, Pedro estava rejeitando o ministério. Pedro estava ali, querendo só para os judeus. E o plano de Deus não era só para judeus, o plano de Deus era para e os confins da terra. O plano de Deus na vida de Pedro era para que ele fosse o pregador das nações e alcançasse os gentios. Mas quando ele tem aquela revelação, que ele falou, mata e come, mata e come, mata e come, ele para e ele, como é que eu vou comer alguma coisa que é impuro para o judeu? Ou seja, ele já estava falando que nem convertido 100% ele estava para tanto. Porque ele queria um cristianismo centralizado no judaísmo. E Paulo estava lá, trabalhando. Só que em contrapartida, a igreja começa a crescer. Não é só os apóstolos que foram enviados. Em Atos dos Apóstolos, quando houve o dia de Pentecostes, teve muitas pessoas de outras cidades, de outras cidadanias, que saíram pelo mundo pregando e foram levantando igreja. Prova disso é a maior igreja da época, Antioquia. Não foi fundada por Paulo. Paulo não fundou Antioquia. Foi Sirineus e pessoas de Chipre, da Grécia, que funda. Eles fundam a igreja e a igreja começa a crescer. E a igreja vai crescendo. E a igreja vai crescendo. A ponto deles falar assim, poxa vida, aqui tem muita gente. Mas a gente precisa de um pastor. A gente precisa de obreiro para poder tomar conta desse povo. Então eles mandam uma carta para Jerusalém para o pastor presidente, pastor Pedro. E essa carta é escrita em grego. Quando chega lá, Pedro recebe essa carta, ele vai ler a carta, ele não entende de grego, ele pede para que Barnabé leia a carta, e o conteúdo da carta era, nós estamos aqui numa grande obra em Antioquia. Deus está manifestando o seu poder, mas nós precisamos de um pastor. Parece que às vezes, irmão, não está acontecendo nada em Damasco. Está tudo parado. Mas
para cada Damasco das nossas vidas, Deus tem uma Antioquia. Enquanto Paulo estava lá tecendo as redes, lá as tendas, lá trabalhando, acreditando na promessa, Deus falou assim: eu não vou começar aí em Tarsus, não. A obra não, Paulo. Eu vou começar lá na Antioquia. A obra vai começar lá na Antioquia. E a obra começa lá, ela se expande, eles precisam de um pastor. Aí eles resolvem: quem que nós vamos levantar como pastor, Pedro? Levanta Barnabé. Por quê? Porque Barnabé entende o linguajar deles, ele entende de grego. Manda Barnabé para lá, e Barnabé chega na Antioquia para saber se realmente era o que estava sendo pregado ali, era heresia ou se era o cristianismo. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 11, capítulo 12, ele faz essa visita. No capítulo 11 para o 12 de Atos dos Apóstolos, ele faz essa visita em Antioquia. E lá ele vê que o povo era sedento pela palavra de Deus. Parecia o povo de Atos dos Apóstolos. Era um povo que estava ali, sedento pela palavra de Deus. Um povo sincero, um povo de grande bondade, de amor, de caridade. Crentes realmente convertidos, precisando de uma direção. Com sinceridade no coração. Aí Barnabé fala assim: eu vou aceitar o ministério. Eu vou ser o pastor desse povo. Você vai ser o pastor desse povo, Barnabé? Então nós já pode saudar você como pastor? Sim, você. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai voltar, porque sozinho não dava conta. E ele volta. Mas para Jerusalém, não. Ele volta para Tarsis. Tem muita gente com o ministério esquecido, né? Pensando que Deus esqueceu de você, do seu chamado. Mas enquanto você está fiel, enquanto você está sincero, ainda que o pastor possa esquecer, ainda que a igreja possa esquecer, Deus nunca vai se esquecer do seu ministério e deixar de cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Barnabé volta para buscar quem? Paulo. Paulo chega em Antioquia e fica ali, pregando e vendo o povo se desenvolver, ensinando a palavra. Você vai voltar a pregar sim. Ah, mas eu ainda não prego. Vai pregar sim. Se Deus falou que você vai pregar sim. Ah, mas eu não louvo. Se Deus falou que você vai louvar sim. Ah, mas eu não tenho. Se Deus falou que vai cumprir na sua vida, não importa o tempo. O importante é que você não saia da posição e continue acreditando nas promessas de Deus. O que não pode é você abandonar e esquecer e falar: não quero mais. Por quê? Porque aí Deus vai levantar outro, irmão. Eu falei a última vez aqui no culto aqui, Deus, Ele não levanta. Mas o que Ele tem para cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. A não ser que você não queira. Se você não quer, Ele vai levantar outro, mas Ele vai cumprir o que Ele tem para cumprir na sua vida. Vai cumprir. Paulo, ele fica 2 anos pregando. A Bíblia vai dizer que a notícia começa a circular, que a igreja que Paulo e Barnabé estavam pastoreando estava cheia de presença de Deus, a ponto dela começar a ter visita dos profetas. Isso é a Bíblia, eu só estou narrando o que está escrito ali, tá? E diz que eles começam a subir para participar dos cultos, e lá começa a ter muito profeta. Eles começam a dizer que lá em Jerusalém, em Judá, ia haver fome. Profetizaram que iam passar necessidade. Só que essa igreja, ela começa a manter a outra igreja. Era uma igreja fiel. A igreja cresce tanto, enche de profeta. Só que Paulo começa a pregar para as nações, porque ele começa a ver que a igreja cresceu tanto e tinha tanto espaço. E uma igreja, para ser sadia, ela tem que ser uma igreja que dá espaço para todo mundo crescer junto, que não há vaidade, que não há ciúmes. Olha o apóstolo Paulo: eu não vou ficar só aqui não, em Antioquia não, eu vou pregar em todos os cantos. E ele começa a fazer as suas viagens missionárias.
Só que a notícia chega em Jerusalém, que a igreja de Antioquia tinha presença. Só que não era uma igreja judaizante, porque lá eles podiam pregar à vontade, podia dar glória a Deus e aleluia. O culto lá não era só no sábado, era no domingo. O culto lá não era só na quinta, era no domingo, na quinta e na sexta. O culto lá não era só quando eles estavam na igreja, era quando eles estavam em casa, era quando eles estavam no caminho da igreja, quando eles estavam no caminho do serviço. O culto lá era a todo momento, porque o povo era cheio da presença de Deus. Aí Pedro recebe essa notícia e fala, mas o culto aqui é só no sábado, que a gente ainda está guardando o domingo. Perdão, o culto é só no domingo, que a gente está guardando o sábado. A gente vai ter que trocar isso aí, a gente vai ter que entrar num sistema, num consenso. Vamos marcar o primeiro culto aí, que nós possamos unir todas as direções. Atos capítulo 15. No primeiro culto, Pedro prega, é bênção. No segundo culto, João prega, é bênção. No terceiro culto, Apolo prega, é bênção. No domingo, Paulo prega, irmão. É o texto de Eutico. Ele prega tanto que o menino dorme, cai. Ele ressuscita. A igreja tinha poder. A igreja tinha a presença de Deus. Paulo termina a pregação e vai fazer sua viagem missionária. Ele e Lucas começam a sair pelo mundo. Atos capítulo 23 vai dizer que ele é pego pela primeira vez numa prisão em Jerusalém. Porque todo ministério, ele não é só feito de coisas boas. E Paulo é pego em Jerusalém, levado para Cesareia Marítima, pregado, colocado numa torre de vigília. E ali ele fica preso. E o interessante é que, se você for pesquisar sobre isso, vai dizer que ele estava preso, separado dos outros presos normal, porque ele ainda não tinha sido julgado, porque ele tinha cidadania romana, ele tinha cidadania árabe, e ele também tinha cidadania judeu. Então ele se valia pela cidadania romana que ele havia comprado, ele tinha sido apenas levado preso, mas não tinha sido julgado. Então a prisão dele era uma prisão especial. Ele nem podia ir para a rua e nem podia ficar preso junto com os outros. E aí diz que eles armam um esquema para prender o Paulo, as algemas nos pés e algemas nas mãos, com os presos. Paulo falou, tá bom. Só que eu tenho o costume de orar. Mesmo nas maiores prisões da minha vida. Eu oro 6 horas por dia. A cada intervalo de 3 horas eu estou orando. E conforme ele se jogava no chão para ajoelhar, para orar, o guarda pretoriano tinha que se ajoelhar junto com ele. E ali, a Bíblia diz que eles ficavam esse momento, e ao passar do tempo, ao troca dos guardas, esses guardas iam se convertendo. Nas prisões das nossas vidas, nos momentos mais difíceis, se nós deixarmos de orar, aqueles que nos observam não vai acreditar nesse Jesus que nós pregamos. Mas se você se voltar em oração por estas causas, mesmo preso, mesmo no momento mais difícil, aquele que te persegue, ele vai ter que se converter. Ele vai ter que entender que você serve um Jesus, um Deus Todo-Poderoso. Aí passa-se o tempo, Paulo preso, e a Bíblia diz que ele tem outras prisões, outra prisão em Filipe, outra prisão, na 4ª prisão ele é levado para Roma já, e quando ele chega em Roma,
é que é o tempo da maior prisão dele. Ele aproveita para escrever essas cartas de Colosso, de Filemão, de Éfeso. E nessa carta que ele se encontra, nessas cartas que ele escreve essa carta de Filemão. Interessante que quando ele está preso em Roma, mais uma vez ele se vale desse conceito. Ele pede a proteção ao imperador para que ele possa estar numa prisão domiciliar, separada dos outros presos mais uma vez. E quando a pessoa tem uma vida de oração, irmão, não há apetite que não seja respondido por Deus, irmão. Quando você tem crédito, irmão, com Deus, não há pedido que Ele não faça, a não ser que não seja da vontade dEle. Enquanto Paulo está ali preso ali, ó, prisão, mais uma prisão domiciliar nele. Só que dessas vezes sem estar aprisionado e acorrentado. Em contrapartida está Onésimo, que era escravo de Filemão. Filemão era um milionário da época, que tinha muitos escravos. E Onésimo resolve fugir. Só que ele resolve fugir, ele, além de fugir, que já era uma pena muito grande para um escravo fugir da sua época, ele resolve levar alguns pertences de Filemão. E ele foge para Roma. E o interessante é que, fugindo para Roma e com dinheiro no bolso, irmão, ele não chega lá como escravo. Todo escravo, irmão, tem a orelha furada. Mas assim como em Roma, todo lugar tem os seus esquemas. Seja no trabalho, na política, seja na igreja, seja em todo lugar vai ter seus esquemas, irmão. Paulo, ele chega em Roma e Onésimo, ele chega em Roma e ele chega com dinheiro e ele chega recebido como, não como escravo, porque ele dá logo um jeitinho de tapar a orelha. Talvez na Shopee, né? Pode ser, né? Comprou uma cerinha mágica aí, alguma coisa, né? Shopee se tivesse Shopee, né? Vamos contextualizar, alguma coisa ele faz. Porque enquanto tem dinheiro as coisas dá para se esconder. E parece que o pecado é assim. Tem tempo que a gente consegue até esconder. A orelha furada tapou por algum tempo e ficou curtindo. Só que a grana acabou. Assim como o filho pródigo, ele também caiu no momento difícil. E quando ele cai no momento difícil, ele é encontrado pelo soldado romano. Vamos levar a orelha furada aí, que ele é escravo de alguém. E ele está fugitivo. Leva ele para a prisão. E no caminho ele, por ter sido escravo de Onésimo, de Filemão, e ter sido muito útil, ele não era um escravo qualquer. Ele era um dos mordomos. Então ele tanto sabia se portar bem, falar bem, e tinha qualidades. E ele logo consegue convencer para que ele ficasse no mesmo local que o Paulo. Olha que interessante. Ele chega na mesma prisão que Paulo. E ali ele começa a ter um diálogo com Paulo. Paulo, mesmo preso, começa a pregar para ele. Os guardas vão se convertendo. A Bíblia vai dizer que as prisões de Paulo, irmão, era motivo para ele ganhar as autoridades. Paulo não perdia a oportunidade nem nas prisões dele de ganhar as autoridades. E logo esse Onésimo vem a se converter. Logo esse Onésimo, o sentimento dele era: eu era escravo, já sou discípulo,
de pastor. Já sou diácono de um pastor, ó. E vai passando o tempo, ele ali aprendendo com Paulo. E como eu disse, o pecado, ele uma hora ou outra, ele vai bater e ele não vai nos confrontar e a gente não vai ter saída. A gente vai ter que abandonar. Porque como foi dito aqui sobre o Espírito Santo, ele habita. Ele vai ficar batendo até a gente abandonar. E vai passando os dias, Paulo, é muito bom estar com você mesmo preso. Mas preciso confessar uma coisa, Paulo. Eu sou um escravo fugitivo e você sabe. E eu preciso resolver essa situação. Paulo fala, bom, já que é assim, eu vou pagar o seu induto. Vou pagar o seu induto. Para quem você deve? Você deve muito, devo. Para quem? Para Filemão. Aí Paulo, Filemão de Colosso? É, Filemão de Colosso. Esse ele me deve bastante. Ele tem uma dívida impagável comigo. Eu posso resolver essa situação. Paga-se pela saída da prisão de Roma de Onésimo. Envia Onésimo para Filemão. Paulo escreve uma carta ditada pela mão dele, a punho, para que Filemão recebesse Onésimo, não como escravo, mas como um servo, como se ele estivesse recebendo ele mesmo. Paulo escreve essa carta, dá a carta, Onésimo volta. Só que quando ele chega lá, na cidade de Colosso, como eu disse, Filemão ele era muito rico, ele tinha as pessoas que trabalhavam para ele até na segurança. Quando as pessoas olham para Onésimo, o segurança fala, o que você está fazendo aqui, escravo fujão? Já vão logo em cima dele, batem nele, arrebenta com ele, quebra ele, moe ele na porrada. E é exatamente isso que o mundo faz com a gente. Quando nós saímos da presença do nosso Senhor, Ele arruma pancada de todo lado. Parece que quanto mais a gente é pancada de um lado, do outro, quando Ele chega, todo moído na presença de Filemão, porque levaram ele até Filemão. E Filemão olhou e falou assim, bom, eu sou servo, sou cristão, mas eu tenho que cumprir o que manda a lei, né? Tem muito o que fazer. Onésimo disse para ele assim, faça, pode me mandar me matar, mas antes eu te peço duas coisas. A primeira, Filemão deixa que ele peça, ele falou assim, a primeira é que a paz do Senhor. Eu te saúdo com a paz do Senhor. É a saudação dos santos. Filemão já se alegra no coração por conta de saber da conversão de Onésimo. E a segunda é que ele lesse a carta. E essa carta, quando ele lê, ele tem que revogar toda a sentença. Eu fiz todo esse arrodeio para te dizer que você tem a carta. E não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Porque Jesus Cristo já pagou ela na cruz do Calvário. Toda vez que nós deixamos de estar na presença, se afastamos para querer visitar o mundo, para querer estar na presença do mundo e se afastar de Deus, nós voltamos cheio de confusão na mente, cheio de acusação, cheio de bloqueios, mas o preço já foi pago lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem condenação nenhuma, ninguém pode te acusar de nada, ainda que você chegue todo arrebentado. E a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que diante daquele pedido
de Paulo para Onésimo e por o que ele devia para Paulo, eu tenho certeza que Onésimo preparou roupas novas, vestes novas, um banho, lavou os pés, deixou ele limpo para uma nova caminhada na presença do Senhor Jesus. O mundo quer nos colocar confusão, o mundo quer nos colocar peso sobre as nossas vidas, acusação. Mas o Senhor tem uma nova história para as nossas vidas. O Senhor tem algo sobrenatural para as nossas vidas. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Saia daqui nessa noite sabendo que o Salvador da sua vida, Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Ele pagou na cruz do Calvário o preço. E ainda que você, como Onésimo, tenha saído da presença do seu Senhor, fugido das suas responsabilidades, fugido daquilo que era para você ter feito, o Senhor te dá uma nova oportunidade, assim como Ele deu para Onésimo. Receba essa palavra da parte de Deus. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Vou passar a palavra para a pastora Lília encerrar o culto e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.